2 semanas da pré-temporada já se passaram, muita batalha por posição, pouquinho dos titulares jogando a gente pôde ver, um pouquinho da ideia do que vem por aí pro Buffalo Bills em 2026. Mas a pergunta que realmente não quer calar agora é quem serão os 53 escolhidos para começar a temporada no elenco principal do Buffalo Bills para essa temporada. Os dois jogos já falaram bastante de quem vai estar nesse elenco e eu vou estar hoje aqui com vocês analisando a lista, nome por nome, e trazendo para vocês a minha opinião do que a gente pode ver desses jogadores ao longo dessas 2 semanas de pré-temporada e quem a gente pode esperar na lista final dos Buffalo Bills que sai no domingo que vem para a temporada 2026 da NFL. Tudo isso e muito mais no Leading the Charge logo após a vinheta. Fala galera, eu sou o Fernando Charge, esse é mais um Leading the Charge e eu tô aqui hoje para falar dessa pré-temporada do Buffalo Bills, o que a gente pôde ver nessas 2 semanas de pré-temporada, de quem se destacou, de quem de repente deu mole aí e pode estar perdendo sua vaga no elenco de 53. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Então fica à vontade para participar na ala de comentários aí do YouTube. Eu já quero deixar aqui todos os meus agradecimentos para cada um dos nossos colaboradores aqui do canal, vocês que realmente sustentam. A gente está entrando na 7ª temporada cobrindo o Buffalo Bills aqui no canal, com um trabalho feito realmente com muita dedicação, com muito coração, com muito amor pelo Buffalo Bills. Então eu agradeço a você que permite eu continuar me dedicando, continuar trazendo esse conteúdo no canal. Cada um dos colaboradores tem feito isso, tem me permitido. Um abraço aí para o Valdir, que já está aqui, né? Foi mal, Valdir, eu atrasei um pouquinho, mas agora estamos aí, né? Um abraço para o Valdir, que é um dos colaboradores aí, Hall da Fama, inclusive. Um abraço para o Cola também, que é colaborador Hall da Fama, e para todos os outros colaboradores, MVP, Camisa 1, vários tiers aí. Então você que ainda não é colaborador, considere. E você que acabou de se tornar colaborador, eu tenho 3 colaboradores novos, recentes, MVP, que eu preciso que vocês me chamem. Se você, inclusive, escolher ser um colaborador MVP, me chama no @FernandoChimude, seja no Instagram, seja no X, lá no Twitter, tá? Ou nos grupos de WhatsApp aí da Bills Mafia, me chama para eu poder te adicionar no grupo de WhatsApp lá dos colaboradores do canal do Fernando Chimude. Você que é MVP, você que é Hall da Fama, pô, o principal benefício, eu acredito, por mais que a gente faz de tudo para recompensar e para poder dar um pouco de volta para todo esse pessoal que colabora aqui com o canal e que permite da gente continuar nessa caminhada, a gente não consegue dar de volta, né, tudo que vocês realmente apoiam. Mas o que a gente consegue, a gente faz. E o grupo dos colaboradores no WhatsApp é, de fato, quem já faz parte, o Valdir está aí na área de comentários, enfim, pode dizer até melhor do que eu estou falando aqui. Né? Realmente vale muito a pena estar naquele grupo, é muito conteúdo de qualidade do Buffalo Bills que a gente coloca ali diariamente, não só eu postando, mas toda a comunidade colabora não só com opiniões, discussões muito produtivas, mas também trazendo conteúdo. Então, você que se tornou colaborador recentemente, MVP, ainda não está no grupo de WhatsApp, me chama no @Fernando Chimude que eu quero te adicionar lá, eu quero o seu contato para poder te adicionar lá e você não perder nada do que você tem direito. Afinal de contas, você realmente é extremamente importante aqui para o canal. E você que ainda não se tornou, considere se tornar, vai ajudar bastante ao longo da temporada e vai ser um prazer receber você também na comunidade aí do canal do Fernando Chimude. Bom, vamos falar de pré-temporada, né? O Bills teve o segundo jogo, inclusive eu já linkei aqui na descrição dessa live, tá? Eu linkei um texto que eu escrevi para o Buffalo Rumblings, deixa eu até jogar na tela, tá? Esse texto eu vou estar fazendo ao longo de toda a temporada para o Buffalo Rumblings, eu vou estar compartilhando o meu notebook, né? As anotações que eu faço ao longo dos jogos, para depois eu trazer para vocês aqui os comentários. Então, quem está acostumado e quem me segue já no X sabe que todo intervalo eu posto lá minhas anotações de intervalo, né? E agora, então, o Chris Trapasso, lá, que é o nosso editor-chefe lá do Buffalo Rumblings, pediu para eu estar fazendo no dia do jogo, pós-jogo, compartilhando minhas notas. Então você vai ver que é um texto
bem assim, ó, bullet points, né? Anotações curtas e rápidas sobre coisas que eu anoto para conversar depois. Então, se você quer uma análise completamente detalhada do que eu achei desse jogo dos Bills contra o Browns, onde a gente teve vários reservas jogando, a gente não teve titulares em campo, né? Ou a maioria dos titulares não tiveram em campo. Comentei lá no grupo de WhatsApp do canal do Fernando Chimude. O Cola já estava meio estressado. Pô, a defesa tá soft. Falei, cara, não te esquenta a cabeça, porque foi um jogo que aconteceu após o treino em conjunto. O Bills treinou com o Browns a semana toda e aí foi pro jogo. Então, tudo que tinha que ser feito contra o Browns foi feito nos treinos em conjunto, onde não tinha transmissão, não tinha câmeras, onde só o pessoal do Browns pôde saber um pouco mais do playbook dos Bills, mas ninguém mais na liga. Então fizeram tudo o que tinha que fazer ali, os titulares jogaram ali, e chegou no jogo da pré-temporada contra o Browns, só jogaram os reservas, um game plan bem vanilla, que eles falam lá, né? Baunilha, que eles falam quando é o arroz com feijão, é o simplesinho. Né? O game plan dos Bills contra o Browns ali com os reservas, bem simplesinho. A gente via na defesa, por exemplo, a gente não viu blitzes, a gente viu o pessoal marcando mano a mano ali, ou numa zona, cover 3, cover 2, bem básico, o pass rush com 4 jogadores da linha indo para cima, sem stunts, que são aquelas movimentações mudando de posição dos jogadores, sem blitz, como eu já falei, sem pressão simulada, que é você mandar de repente um nickel na blitz ou um safety e dropar um defensive lineman na cobertura. Não teve nada disso, foi o básico do básico. Vão lá e joguem e mostrem o que vocês podem fazer, né? E não vamos mostrar nada do nosso playbook, de nada para ninguém que for ver a tape desse jogo. Basicamente, o jogo contra o Browns foi isso. Fiz todas as anotações de quem se destacou, quem não se destacou aqui. Algumas delas ao longo desse Leading the Charge de hoje eu vou estar compartilhando com vocês, outras não. Então, se você quer a análise do jogo detalhada, clica no link aí que está na área não na área de comentários, que está na descrição aqui dessa live, desse vídeo, e você vai poder ter acesso a todas essas minhas notas. Está em inglês, mas hoje em dia, né, o pessoal clica ali, traduz, e também se o inglês não está em dia e você quer ter aulas de inglês falando de Buffalo Bills e tudo mais, já tive alguns alunos aí da Bills Mafia fazendo isso, me procura que, para quem não sabe, eu dou aula de inglês particular, VIP, online, né, por chamada de vídeo, a gente pode conversar algo e tá estreitando esse relacionamento também para a aula de desenvolver o inglês aí. Beleza? Então, as notas estão lá no Buffalo Rumble, segue lá, toda semana pós-jogo minhas notas estarão postadas por lá. Beleza? O que eu quero aprofundar mais hoje aqui, tá? E não necessariamente no jogo contra o Browns, que automaticamente a gente vai acabar falando. Eu quero falar dos 53, eu vou trazer para vocês a lista, não a minha lista, a lista que eu faria. Não, eu vou trazer a lista que eu acredito que os Bills farão, tá? Eu acredito que agora a gente tem mais um jogo de pré-temporada, quinta-noite contra os Steelers. Não vai jogar titular nesse jogo novamente, tá? Acho extremamente improvável que jogue algum titular nesse jogo. Vão jogar os reservas. Novamente vai ser uma coisa bem vanilla, bem, sabe, vai lá e joga, não vamos fazer nada de mostrar nosso gameplay, nada disso. E muito provavelmente a lista dos 53 já está bem encaminhada. Essas discussões já estão sendo feitas aqui ao longo dessa semana. Já foram várias decisões tomadas após o segundo jogo contra o Browns. E um jogador ou outro vai tentar ali mudar a cabeça. Talvez tenha uma ou outra incerteza que pode ainda ser definida nesse terceiro jogo. Mas por grande parte, tá, dessa lista certamente já está definida. E os jogadores, vocês vão ver que vai ter bastante playing time. Essa galera que é o terceiro reserva, quarto reserva, que é a oportunidade deles de jogar, de mostrar no campo e de botar uma tape ali que vai ser usada ao longo da temporada para esses caras para tentar um teste, um tryout, ou ser contratado, ou um practice squad, não só dos Bills, mas das outras equipes também. Tá? O último jogo de pré-temporada é muito nesse sentido e a gente vai ver muito disso. A turma do terrão, como a galera fala aí, jogando contra o Steelers. Tá? Então eu vou trazer para vocês quem eu acho que ficou nessa lista, quem eu acho que perdeu a vaga, tudo isso e muito mais aqui. O Rafa chegando aqui dando um Go Bills toda semana. Sata Minicast já está de volta no canal do Fernando Chimude, então se você não ouviu, perdeu aí nas últimas semanas, está ali no canal, vai lá, clica lá e ouve o Sata Minicast, né? O Eric aqui também mandando um salve aqui, boa noite. Eu acho que teremos surpresas em 53 finais. Verdade, Eric.
é bem provável, tá? Bem provável que possamos ter algumas surpresinhas, sim. E sempre tem aquela coisa, né, do cara que não tá nem no nosso elenco e o pessoal gosta e a gente não faz a mínima ideia, né? O scout, o pro scout dos Bills, né? O scout que fica de olho nos outros elencos e daqui a pouco um cara é cortado ali e os Bills prontamente decidem que serve para o elenco. Pode ter uma conexão com o Jim Leonard, pode ter uma conexão com o Carmichael, né, com alguém que veio de fora, e os Bills acabem trazendo alguém que a gente também não está na expectativa. Óbvio que isso fica mais difícil para a gente tentar adivinhar, mas eu vou fazer a análise com quem já está aqui já está no elenco dos Bills, né? A galera participando no chat, fica à vontade aqui, tá? O Rafa ainda colocou aqui, Eric, acho que a surpresa esse ano vão estar os 53 melhores, não os velhinhos que são parças do head coach. Eu não digo nem que é parça do head coach, mas eu acho que o McDermott ele sempre tendeu mais para confiar nos veteranos, o que é normal, eu acho, de um head coach mais veterano, mais old school também, e de uma equipe que está brigando sempre pelo título, então é normal você confiar mais no cara mais testado na batalha, vamos dizer assim, do que você botar o seu na reta por um novato, às vezes, que chega ali 6-7 e farmando aura e dormindo nas reuniões, e é esse cara que vai, né, você vai confiar para ganhar os jogos para você, né? Então eu consigo entender um pouco o lado do McDermott, apesar de achar que às vezes era bem exagerado. A gente vê os jovens chegando e tendo um pouco mais de oportunidades agora, né? O Eric concordou. O Valdir ainda comentando que o Trapaço fez o 53 meio ousado, colocando o Wheeler ao invés do Johnson ou do Gore entre os 53. É verdade, tá? E o Valdir tá falando que tá travando bastante. Por favor, gente, se tiver travando para mais gente aí, me dá um toque. E Valdir, é a imagem, é o áudio? O que tá travando aqui? Eu dei uma olhada já até para ver se não tinha sido a questão do cabo da internet aqui que poderia ter soltado, mas acredito que não. Aqui tá no cabeado, na internet, tudo certinho. Então, se alguém tiver, além do Valdir, a galera tiver tendo problema aí de travamento, conexão, me dá um toque, tá? Porque para mim aqui parece tudo em ordem no momento, beleza? O Renato também comentou aqui, galera que não é colaboradora e quer que seu comentário apareça aí, a ferramenta também do Superchat está ativa, é uma forma também de você colaborar, tá? O Eric falando que tá tranquilo, o Bruno também. Talvez alguma questão aí da conexão. Então aí, Valdir, dá uma checadinha aí. E o Rafa, mas vendo o jogo contra o Panthers, me veio esse pensamento mesmo de que não precisamos mais do Ty Johnson. Vou falar sobre isso aqui quando a gente chegar nos running backs. O Daniel também chegando aqui, dando boa noite, tá normal para ele. E o Renato também falou aqui, ó, boa noite, você tá empolgado com a conexão Josh Allen DJ Moore? Você acha que pode superar em números essa temporada a conexão Josh Allen Stephon Diggs? Eu tô empolgado, Renato. Tô empolgado com essa conexão, sim, tá? Mas eu não acho que vai superar. Talvez supere alguma das temporadas, enfim. Mas eu não acho que vai superar as melhores temporadas de Allen e Diggs. Posso estar enganado, tô empolgado. Acho que tem muito a render essa dupla, mas não é nem pela questão da dupla, tá? Ou assim, ou por qualidade do Moore, ou por momento do Allen naquela época e agora. Eu acho que muito pelo estilo. Eu acho que, apesar de eu estar esperando o Allen lançar bem mais nesse ano do que ele vinha lançando ultimamente, e os Bills sendo muito run heavy, né, muito querendo correr com a bola, eu acho que o ataque do Brady sempre vai ser um pouco aquele everybody eats. Por mais que os caras não estão mais falando tanto nisso, ainda vira e mexe rola essa resenha do everybody eats. E assim, no sentido de que o Allen não vai forçar a bola no DJ Moore, o Allen vai ter outras oportunidades, outros alvos, tá? E pode muita coisa boa acontecer através do Dalton Kincaid, que eu acho que esse sim, conseguindo ficar saudável, tá? Vai ter uma temporada do ano esse ano e pode se estabelecer entre os principais tight ends recebedores da liga. Eu acho que o Kincaid está pronto para isso, é torcer para ele não se machucar. O Shakir vai continuar tendo as oportunidades dele. Eu acho que o James Cook vai receber muito mais passes no jogo aéreo agora do que só carregadas. Enfim, tem muitas armas para o Allen utilizar. E a partir do momento que o DJ Moore realmente se estabelecer como uma arma extremamente perigosa na mão do Allen, esse wide receiver 1, a atenção vai começar a ir mais para ele
e aí não tem por que o Allen forçar a bola nele, vai ter muitas outras armas. Eu acho que a chegada do DJ Moore, ela desce cada um de patamar, né? O Kincaid não é mais o alvo 1 principal, passa a ser um alvo 1B. O Shaqiri não passa mais a ser o principal wide receiver, é um segundo. O Coleman não passa a ser o segundo, é o terceiro, e assim por diante. Então já coloca os caras, por exemplo, semana 1, vamos jogar contra o Texans, o Stingley lá de cornerback, um baita corner 1, talvez o melhor da NFL. Você vai ficar forçando bola no DJ Moore se o Stingley estiver seguindo o DJ Moore em todo lado do campo? Né? O Lassiter é outro ótimo corner. De repente é um jogo pro Kincaid. Né? Então, assim, não vai ter por que forçar. Então, não acho que os números vão superar a melhor temporada de Allen Diggs, mas eu tô bem esperançoso. Eu não acho que precise também superar, tá? Não acho que precise. Mas vamos lá, vamos falar então do elenco, né? Galera, fica à vontade de trocar ideias no chat aí, né? O pessoal tá falando a maioria que tá normal e tal. Boa noite a todos que vão chegando e deixa seu like, se inscreve no canal, considera se tornar colaborador, né? A ferramenta do Superchat tá aí. O canal agora tem também lá os tiers para você se tornar colaborador, tem lá, né, o Seja Membro aqui, você clica e aí você tem 3 tiers ali, e você que já se tornou colaborador ou está se tornando agora, me chama no @Fernando Schmud, me manda o seu número lá, tá? Para eu poder te adicionar no grupo de WhatsApp aí dos colaboradores do canal, para você não perder nenhum dos benefícios aí, beleza? E mais uma vez, meu agradecimento a cada um dos colaboradores. FS Shirt, sempre oferecimento aí, né? A gente está produzindo aí material a pedidos dos clientes, né? Personalizado, enfim. Então, você que quer se vestir legal aí para a temporada, entre em contato ali, faz seu orçamento, tá? E quem não acompanhou, lá no Buffalo Rumblings, o meu último texto, logo pós-jogo, com todos os detalhes do que eu achei interessante ou não interessante entre Bills e Browns no último final de semana. Vamos falar de elenco, vamos aprofundar na questão do elenco aqui. Eu quero trazer, então, uma listinha aqui, que é um depth chart mais atualizado que os Bills fizeram, tá? Vou adicionar aqui, vou jogar na tela. De repente não está muito legível, são muitos nomes, mas eu vou ir marcando, a gente vai falando e vai escolher os nossos 53 aqui, não os nossos favoritos, né? Mas quem a gente acha, quem eu acho que os Bills vão de fato selecionar no próximo domingo para fazer parte do elenco, tá? Então, começando pelo ataque, certo? Deixa eu pegar aqui a ferramenta para eu marcar. Deixa eu pegar aqui vou fazer com a canetinha verde aqui para ir marcando quem que eu acredito que vai estar no elenco. Então, depth chart, esse é o último depth chart que foi postado, o mais atual, né? E aí a gente tem uma ideia um pouco do... Não é oficial, tá? Isso aqui, gente, mas dá uma ideia um pouco da nossa escalação, né? E aí eu vou começar pelo ataque. Então a gente pode dizer que tranquilamente aqui, os quarterbacks, Josh Allen é o titular e vai estar no elenco dos 53, tá? E o quarterback 2, eu acredito que será sim o Kyle Allen e não o Shane Buechele, tá? Eu lembro que o Cola mesmo já comentou lá no grupo dos colaboradores que ele prefere o Buechele, que o Buechele tem mais mobilidade e tal. E é até justo, tá? A gente considerar que, pô, uma reserva para o Josh Allen, idealmente seria legal o cara ter uma certa mobilidade para sair do pocket também e tudo mais. E o Buechele, nesse sentido, ele supera o Kyle Allen em termos de sair do pocket, ter um pouco mais de mobilidade. Porém, é o único exclusivo sentido que o Shane Buechele supera o Kyle Allen, tá? O Shane Buechele não tem um braço mais forte que o Kyle Allen. O Shane Buechele não é mais preciso que o Kyle Allen. O Shane Buechele não é mais experiente que o Kyle Allen. E o Shane Buechele não jogou melhor na pré-temporada que o Kyle Allen. Isso é um fato. Talvez a gente ache mais bonito o Shane Buechele saindo do pocket, correndo e fazendo um touchdown corrido, do que o Kyle Allen no pocket fazer uma leitura e soltar a bola com precisão e dar chance para o jogador fazer a jogada. Mas pode ter certeza que todo treinador vai valorizar muito mais o cara trabalhando dentro da estrutura do que fora da estrutura. E dentro da estrutura, o Kyle Allen tem feito uma pré-temporada muito correta, com um aproveitamento altíssimo dos passes, né? Então, assim, não dá para exigir muito mais do Kyle Allen, tá? Se o Kyle Allen fizesse muito melhor do que o que ele está fazendo aqui, ele já estaria logo brigando logo por uma vaga num lugar que teria mais chance de jogar.
coisas que no passado ele já chegou a fazer, impressionar um pouco lá na época do Panthers e tal, ter uma oportunidade mais de brigar por ser titular, de jogar, mas acabou que nunca aproveitou quando teve essa oportunidade a mais. É um backup por um motivo na liga, e ele é esse cara que ninguém vai... Se o Bills precisar do Kyle Allen jogando por mais do que alguns snaps, por mais do que um quarto ali, para o Allen voltar de uma concussão, voltar de um probleminha ali, ter que sair, voltar, foi no banheiro e voltou para o jogo, tá? Então, ninguém espera que os Bills vão ser muito competitivos com o Kyle Allen como titular. Caso acontecesse algo com o Josh Allen, que os Bills precisassem de um quarterback para jogar muito mais jogos, não tenha dúvida que ia começar a ter tryout lá, que os caras iam olhar em opções na free agency, não ia simplesmente seguir com o Kyle Allen como titular indiscutível e não trazer mais ninguém. Então, assim, para a função dele, que é ajudar no film study, que é entrar e manter o ataque funcional até o Allen voltar, o Josh Allen, né, que é ser essa peça, o Kyle Allen tem feito tudo o que ele pode fazer nessa pré-temporada e aí ele ganha essa vaga do Shane Buechele, que é um cara que foi desenvolvido pelo Bills aí ao longo dos anos, pelos Chiefs também, ele teve essa passagem sempre com Bills e Chiefs, né? Então, mas não é um cara que não tem força no braço, não tem precisão para ser mais do que ele está sendo agora ali, que é um camp body, um cara que vai brigar muito para ser esse cara que o Kyle Allen é hoje, sabe? Então, não estou dizendo que ele está anos-luz atrás do Kyle Allen, mas ele não fez nada para conseguir tirar o Kyle Allen aqui da posição de backup, na minha opinião. Então a sala de quarterback vai com esses dois, não vai com 3. Shane Buechele muito provavelmente na practice squad do Buffalo Bills. Running backs. O James Cook, obviamente, nosso titular, também é peça garantida. O Ray Davis, que fez uma boa partida contra o Browns e retornou punch contra o Browns e foi bem seguro até no receber, porque quando você vai analisar o punt returner, e a gente sabe melhor do que qualquer fanbase, talvez isso, porque o McDermott sempre foi muito pendente em segurança no retorno dos punts. Com o Micah Hyde, por exemplo, foi nosso punt returner numa época em playoffs, simplesmente para pegar os punts e não retornar. Fair catch toda a vida, né? Só para não sofrer o fumble. O Davis foi seguro ali no punt que ele pegou, retornou. Eu acho que o jogo de retorno do kickoff e o jogo retorno do punt são dois jogos totalmente diferentes, tá? O do kickoff, depois da mudança de regra, principalmente, a gente vê muito mais perto uma linha da outra, acaba ficando muito mais similar a uma jogada de corrida, e aí os running backs começarem a ter mais sucesso nesses retornos de kickoff. Faz muito sentido o Ray Davis se tornar um All-Pro nesse sentido, porque não exige tanto agilidade e explosão, eu acho que exige muito mais visão do cara e fisicalidade para quebrar pelo menos um tackle. A gente não vê um retorno de kickoff, o cara não tocado por ninguém, o cara tem que quebrar pelo menos que seja um arm tackle ali, né, de braço e tal. Mas no punch, não. No punch já é aquela coisa, o cara que tem aqueles jump cuts, aquele cara que tem mais explosividade, mudança de direção, eu acho que já é mais favorável. Então não vejo o Ray Davis sendo um punt returner extremamente perigoso, como ele é kickoff returner. Posso estar enganado? Sim, mas não vejo. Porém, se ele for bom bastante para ser seguro ao segurar essa bola aí, com o cara que ele está competindo, que é o Mecole Hardman, e o Hardman não vem mostrando muita coisa no ataque, nas oportunidades que teve, eu acredito que o Ray Davis possa ser o punt returner e possa fazer com que o Mecole Hardman acabe dançando aqui no 53, tá? De qualquer forma, o Ray Davis faz parte do 53, eu acho que de forma indiscutível. E aí a gente começa a ter questões, porque a gente tem o Ty Johnson, que faria parte aqui do 53 indiscutivelmente há 2 anos, indiscutivelmente ano passado, porque é um third down back, um cara que tem um papel muito importante no elenco do Buffalo Bills como third down back, o cara que entra nas jogadas claras de passe, um cara que recebe bem passes, um cara que correndo com a bola corre bem o suficiente também quando necessário, mas um cara também que protege bem o Allen contra blitzes e tudo mais. Então, assim, um cara que o Allen confia muito como third down back. Porém, o Ty Johnson não jogou ano passado tão bem quanto ele jogou no ano retrasado, onde ele de fato foi um third down back top na liga. Isso pode custar um pouco caro para ele. O Valdir já mencionou aqui, o
o Chris Trapasso lá no Buffalo Rumblings colocou lá que ele fora. De repente, ele fora começando na Injured Reserve. É algo pra gente ficar de olho, tá? O Ty Johnson terminou a temporada passada machucado e ele tá baleado nessa pré-temporada. A gente não viu ele jogando ainda. Será que o Bills vai estar tranquilo e contente indo para a semana 1 com o James Cook, com o Ray Davis e com um Ty Johnson que não jogou, não treinou direito, meio baleado? Será que não ficam mais tranquilos com ele na practice squad, na injured reserve, se recuperando e depois voltando com mais calma? Vai depender muito dessa análise médica. Eu acho que o Ty Johnson, estando saudável, por mais que a produção dele tenha caído no ano passado, ele é o tipo do jogador que o Allen gosta muito e eu acho que o Allen também seria bem vocal defendendo a permanência dele no elenco, tá? Então, para mim, ele saudável faz parte do time. Se ele não fizer parte do time, ele vai para injured reserve e os Bills têm que carregar mais um running back. E aí fica entre Frank Gore Jr. e o Ian Wheeler. E, cara, o Frank Gore Jr., beleza, teve um fumble aqui, não é o cara mais atleticamente dotado aí, rápido, enfim, mas ele tem muita visão, né, cara? Ele tem boa mudança de direção, corre bem com a bola, é um jogador de bola, né, o Frank Gore Jr. Cara que vem sendo desenvolvido pelos Bills, um cara que eu acho que mais uma vez os Bills vão carregar no practice squad, se possível, tá? Talvez com esses anos, após ano, ele mostrando serviço no practice, na pré-temporada, outro time decida dar uma oportunidade para ele e ele top ir, porque não vê essa chance de chegar nos Bills. Porque mesmo com ele indo tão bem, eu acho que o Ian Wheeler faz o time antes dele, tá? E não que o Bills vão carregar 4 running backs, não acho. Eu só coloquei os dois marcados aqui, o Ty Johnson e o Ian Wheeler, porque se o Ty Johnson realmente estiver sem condições de início, eu acho que os Bills levam o Ian Wheeler. O Ian Wheeler, para mim, é um cara muito, muito interessante, muito intrigante, um cara físico, um cara rápido. Ele é aquele tipo de corredor, óbvio, guardadas as proporções, gente, pelo amor de Deus, né? Mas ele é aquele tipo, estilo Adrian Peterson, no sentido de completo, assim, né? Ele pode dar um juke ou ele pode atropelar o cara, dar uma chifrada. Ele é forte o suficiente, ele é rápido, explosivo, pode receber saindo do backfield, pode retornar kickoffs, de repente, num estilo que a gente vê o Ray Davis tendo sucesso. Ele tem capacidade atlética até superior à do Ray Davis. Numa situação, eu mencionei antes do Josh Allen, vou falar do James Cook, numa situação da gente não ter o James Cook, tá? O Ray Davis vai lá e quebra um galho e faz a dele muito bem feita, como já fez de outras vezes. Mas o Ian Wheeler passaria a ser o nosso running back mais completo no quesito ser atlético e ter habilidade, vamos dizer assim, né? Superando o próprio Ray Davis e o próprio Frank Gore Jr., Ty Johnson, enfim. Então o Ian Wheeler é muito interessante nesse sentido. Porém, se o Ty Johnson faz o time, eu acho que ele acaba sendo, infelizmente, cortado, né, e indo para outra equipe aqui, tá? É um jogador interessante, é um jogador nível de NFL, é um jogador que pode ajudar alguma equipe, sim, inclusive o Buffalo Bills. E até gostaria de ver ele aqui no lugar do Ty Johnson, pessoalmente, eu levaria ele. Eu acho que o Ty Johnson vem em queda, eu acho que o James Cook vem crescendo como um back de passes, né, e third downs, e quero ver mais o James Cook nessa situação. Se a gente ver o James Cook mais nessa situação, fica menos oportunidades pro Ty Johnson, né? Mas eu acho que o Bills leva o Ty Johnson, tá? E aí, fullback, né? O Valdir até falou, e pode vir fullback de novo. Pode vir? Pode, mas eu não acho que vem, Valdir. Eu acho que o Ben Van Sumeren vem jogando bem na pré-temporada. Ele teve muitos snaps contra o Browns e foi bem novamente. Ele é físico, ele é atlético, cara. Então, assim, é um fullback que para mim pode até ser um upgrade em relação ao Red Gilliam, que foi nos conquistando aos poucos, enfim. Mas, cara, o Van Sumeren, eu gostei muito do que vi dele nessa pré-temporada e eu acho que ele entra no elenco. Wide receivers, tá? Khalil Shakir tá dentro, obviamente, é um dos titulares extremamente importantes. O DJ Moore também, né? O Keon Coleman também, certo? O Skyler Bell, novato, vem lesionado aí, não jogou quase, mas vai estar no elenco. Os Bills não vão perder o Skyler Bell, tentar colocar no practice squad e tal. Então, assim, é lock para o elenco, tá? Me surpreenderia muito qualquer coisa nesse sentido. Já são 4.
E o Joshua Palmer, gente, se o Bills pudesse trocar o Joshua Palmer, eu acho que trocaria sem pensar. Mas o Joshua Palmer é de vidro, toda hora ele machuca alguma coisa. Hoje no treino ele já tomou um empurrão, caiu, machucou o pulso novamente, não sei, não parece ter sido sério, mas enfim. O Joshua Palmer, para bem ou para mal, vai continuar no elenco dos Bills, tá? Então nós já temos 5 wide receivers aqui. E aí, tem gente que fala em levar 7, tem gente que fala em levar 6. Eu vou ter que olhar essa decisão mais para o final do nosso exercício, quando a gente tiver poucas vagas e poder complementar. A princípio, eu estouraria em 6, tá? E o sexto wide receiver, para mim, é o Trent Sherfield. Por que é o Trent Sherfield? Trent Sherfield começou jogando contra o Browns, fez o seu papel bem feito. O Trent Sherfield está muito mais forte fisicamente do que ele estava na época que ele veio para os Bills do Miami Dolphins na outra oportunidade. O que isso quer dizer, Fernando? Desde aquela oportunidade, quando ele veio do Dolphins, ele era um wide receiver 3 dos Dolphins, que o pessoal vendeu como, não tinha oportunidade com o Waddle e com o Tyreek Hill, mas nos Bills talvez se torne algo a mais. Não se tornou, e aí não se tornou mais em lugar nenhum. O que ele virou? Ele virou um cara de special teams, um cara do serviço sujo. Um cara como a gente fala do Mac Hollins, como a gente fala do Tyrell Shavers, um cara que vai poder ser um recebedor, mas que vai estar ali para bloquear, para ajudar no special teams, para fazer o que for necessário. O Sherfield se tornou esse tipo de cara, voltou aos Bills como esse tipo de cara e vai fazer esse papel na vaga do próprio Shavers, que não vai estar pronto para semana 1 e deve começar a temporada na Injured Reserve, tá? Além disso, o que a gente tem de interessante no elenco de recebedores? O Mecole Hardman, que está brigando até para ser retornador de punts e também um dos retornadores de kickoff. Pode brigar aqui para ser um 7º wide receiver? Pode, eu acho improvável. O Stephen Gosnell também começou como titular junto com o Sherfield, então é um jogador que o coaching staff gosta dele, né? Fez o seu papel bem feito ao longo da preparação, mas não acho que tenha feito bastante para estar no elenco de 53, acho extremamente improvável. Não me surpreende nada se ele estiver no practice squad ao longo da temporada. O Dante Pérez veio e tentou cavar uma vaga, jogou muito special teams também nessa pré-temporada, é um cara veterano já mais provado, já teve seus momentos, mas os números não batem aqui para carregar ele, a não ser que realmente consiga os Bills uma troca pelo Joshua Palmer, cortar não corta, acho extremamente improvável, né? E teve o destaque do último jogo, que é o Jamori Macklin, para quem não lembra, né, do Macklin, que foi do Eagles, né, na época lá, de Sean Jackson, Jeremy Macklin, né, baitas alvos aí na mão do Michael Vick, na época do Philadelphia Eagles, com o Andy Reid como treinador. O Jamori Macklin é primo, né, do Macklin do Eagles, tá? E aproveitou muito bem suas oportunidades contra o Browns, sendo um cara que foi ameaça em profundidade, e os Bills não tem muitos especialistas de ameaça em profundidade, e não é questão dele ser um velocista nato, não, ele simplesmente consegue, com mudança de ritmo, fingindo que vai fazer uma rota curta e um double move, ele consegue bater os caras em profundidade, mas também conseguiu pegar uma passe curto ali, transformar num touchdown longo, com jardas após a recepção. Então, assim, o Jamori Macklin, que não foi draftado, aproveitou muito bem as oportunidades. E é um cara que, para mim, conquistou uma vaga no practice squad dos Bills, né? Mas para os 53 eu acho extremamente difícil, tá? Então, esses 6 recebedores. E aí, fechando o ataque, a gente tem tight end e linha ofensiva, né? E a gente já está aí com 33 minutos de Leading the Charge, então deixa seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é colaborador, considere se tornar um colaborador, né? Tem todos os planos aí para você se enquadrar, tá? E vamos que vamos. Linha ofensiva, então, o Dion Dawkins, obviamente, né? A linha ofensiva titular. O Alec Anderson, que eu acredito que vai ser o titular para começar a temporada. Se demole, perde a vaga para o Corbett, que é mais experiente e tal, mas não acredito que ganhe a vaga logo de cara, né? O Connor McGovern, de center titular, com o Lloyd Cushenberry, talvez até começando a semana 1 como titular, e o Lloyd Cushenberry claramente bateu o Vampire Granger nessa batalha de backup center, e o Vampire Granger pode ser uma moeda de troca, tá? Nesses cortes aí. O Cyrus Torrence, contrato renovado. Spencer Brown.
né? E aí a gente já tem aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores de linha. Quem mais vai? O Tylan Grable, certamente vai, é o swing tackle do Bills hoje, é o tackle que entra caso John Dawkins ou Spencer Brown saiam. O Jude Bowery foi uma escolha de 4ª rodada que está tendo dificuldades na pré-temporada, claramente não está pronto, vai necessitar seu tempo, vai ter essa oportunidade dentro do elenco, os Bills não vão arriscar ali, botar um cara desse para practice squad, ele certamente será levado aí, uma escolha alta, né? Então, mais dentro aqui, aí a gente já tem 9 jogadores de linha, tá? E aí, para levar um 10º, Nick Broker, Vampran Granger, Chase Lunt, que foi uma escolha de 6ª rodada no passado, o Armand Reed Adams foi uma escolha de 7ª rodada esse ano, podem brigar aqui por uma vaga. O Bruno Fina, né, que é filho do John Fina, aí, nosso ex-tackle, e inclusive parceiro aí de lives aí na Rumblings Network, né? Ele era parceiro aí. Tá? São algumas possibilidades, mas por enquanto eu vou deixar 9 aqui, tá? Então, 9 jogadores de linha ofensiva e os tight ends, o Dalton King, que pode ter um ótimo ano, o Dawson Knox, que obviamente é um titular ali também, muitos snaps, o Jackson Halls, e o Lato e o Zylstra fizeram uma boa pré-temporada, mas simplesmente não vejo espaço para os caras, principalmente indo um fullback. Eu acho que eles têm que ganhar a vaga do fullback, e eu acho que o fullback garantiu a vaga dele. Tá? Então aqui a gente está com 6 recebedores, mais 9 da linha ofensiva, 15, mais os 3 tight ends, 18, mais os 2 QBs, 22, e mais 3 running backs e um fullback, 24. Teoricamente tem uma vaga em aberto aqui no ataque, tá? Vou deixar assim por enquanto. Essa vaga pode ir para a linha ofensiva, pode ir para wide receiver, pode ir para tight end. Vamos deixar assim por enquanto e vamos olhar a defesa, tá? Enquanto isso, a galera falando no chat, Diogão falando aqui, ó. O elenco muito melhor que o 2025. Sim, temos mais peças de reposição, Diogo. Eu concordo, tá? O Marcel aqui, eu acho que eles vão de 7 wide receivers justamente pelo histórico de lesões do grupo, principalmente o Palmer. Pode ser, e talvez até pela esperança de trocar o Palmer em algum momento, quem sabe. Não foi crítica ao Van Sommer, só comentei porque deixaram o Guilherme e achei que não iam usar mais fullback. Não, concordo, Valdir. Eu também estava muito nessa, achando que não ia. Minhas previsões iniciais eram sem fullback. O próprio Brady falou que não ia levar fullback só por levar. Mas vendo aí a pré-temporada, acho que ele teve um papel bem efetuado e alguns bloqueios bem legais, algumas jogadas de corrida. Eu acredito que ele vai acabar querendo levar, tá bom? E o Leandro chegando aqui dando boa noite. Cheguei agora, bora Bills. Certamente você estava assistindo aquele negócio totalmente desinteressante, né, Leandro? Que estava acontecendo ali. Né? Eu comecei o Leading the Charge porque realmente não tinha nada de bom para assistir no momento que eu comecei, tá? Vamos lá. Vai chegando, galera. Deixa seu like aí, se inscreve, enfim, dá aquela força. Defesa, Ed Oliver. E os sentimentos aí pro Ed Oliver, a família dele, né? Para quem não sabe, essa semana foi revelado até de uma maneira bem triste a maneira como foi revelado também. Não só a notícia extremamente triste, mas não respeitaram muito aí. Os Bills já vem há algum tempo, sabiam da notícia que o filho do Ed Oliver, né, pequeno ali, 2, 3 anos de idade, acabou se afogando na piscina deles lá no Texas, isso coisa de 2, 3 meses atrás, e o Oliver tá... Então estão colocando o Oliver às vezes como machucado, enfim, mas ele não tá lesionado, ele tá de fato lidando com essa situação pesadíssima familiar aí, né? Então, os pêsames aí ao Ed Oliver, tá? Mas vamos lá. Interior da DL, então, Ed Oliver, Dion Walker, TJ Sanders, os trios de titulares. Só quero mencionar uma coisa. O TJ Sanders não me impressionou nada nessa pré-temporada, não mostrou nada que ele evoluiu nessa off-season fisicamente, enfim, para justificar o investimento de segunda rodada com o trade-up que foi feito há 2 drafts atrás, tá? Tomara que na temporada regular ele mostre isso. Teve um lance ou outro contra o Browns, muitas vezes por velocidade, explosão, saindo do snap ali, mas quesito força, enfim, ele não está apresentando muita coisa, o TJ Sanders, por enquanto. Óbvio, vamos esperar a temporada, ele deve ser titular aqui, rotacionar muito com o Landon Jackson. Esse sim,
um cara que eu não gostei da escolha, um cara que eu não vi nada no ano passado também, né? Mas a mudança de esquema e a mudança de posição para ele, se tornando essencialmente agora um defensive tackle, praticamente, dentro do que a gente estava acostumado, né? O defensive end nesse esquema, pode ter salvado o Landon Jackson. Ele claramente está bem mais forte, mais pesado, mas até em comparação ao TJ Sanders, é um cara que domina melhor o bloqueio, é um cara com mais força, é um cara que, para mim, tá sendo até mais empolgante nesse momento do que o TJ Sanders e pode muito bem ganhar essa posição do TJ Sanders até entre os titulares aqui. O Zane Duran foi escolha desse ano e vai estar no elenco, teve seus momentos contra os reservas dos Browns, tá? E a gente já tem 5 DTs aqui, né? Defensive tackles, defensive ends. E aí tem mais um nose, tem que ter mais um nose tackle reserva. E a briga era Phidarian Mathis e Dwayne Carter. Mas o Phidarian Mathis vai estar suspenso no início da temporada por substâncias aí proibidas, né? E 3 rodadas, 3 semanas, pelo menos, o Mathis está fora. E aí abriu a porta para o Dwayne Carter, mas o Dwayne Carter não parece estar aproveitando tão bem. Até teve um lance interessante contra o Browns, mas já jogando no final do jogo, isso já mostra muita coisa. Quem jogou antes do Dwayne Carter foi o Greg Gaines. O Greg Gaines é um veterano, ex-Rams, ex-Buccaneers. E ele jogou antes do Dwayne Carter e ele fez uma ótima jogada ali, inclusive controlando o bloqueio, jogada de profissional mesmo, de cara que está acostumado a jogar na liga, controlou o center, leu todo o momento da corrida, quando o running back definiu aonde ele ia correr, o gap que ele ia entrar, ele só tirou o center, foi lá, fez o tackle, uma jogada que mostra que é um jogador que, se não vai ser um titular de altíssimo nível, pode ser uma peça rotacional bem interessante e um cara que pode jogar de nose tackle, liberando o John Walker para jogar em outras funções. Então, o Greg Gaines, para mim, é parte desse elenco, sim, e joga bastante snaps nessa linha, tá? Se bobear, se Landon Jackson e TJ Sanders demole, o Gaines vira o nose tackle e o Dion Walker vai jogar mais snaps nessa dos dois ali, tá? Então, eu acredito que são esses 6 interior defensive linemen aqui, tá? Com o Carter provavelmente sendo cortado e tendo que buscar oportunidades em outros lugares. Tentou ganhar peso, mudar com a mudança de esquema aí para tentar salvar, né? Assim como o Landon Jackson, mas não acho que no caso dele vai ter sido suficiente, não. Vamos para os linebackers, né? A gente tem os edges, né? Que são pass rushers, hoje são linebackers. Os nossos edges são, óbvio, Greg Rousseau e Bradley Chubb, os 2 titulares. O TJ Parker teve uma partida bem interessante contra o Browns, não que ele seja um cara já dominante como novato, mas ele já é um contribuidor como novato. Eu acho que ele vai ter seus momentos. É um cara que precisa aprender uns movimentos a mais ali, talvez com o Bradley Chubb, mas é um cara que tem velocidade, que tem um bom nível de força e que tem um bom motor, não para nunca. Então ele está conseguindo seus saques ali, está conseguindo suas pressões, está conseguindo ser eficiente no que ele tem mostrado, nas suas oportunidades. E vai estar, obviamente, no elenco e vai ser um contribuidor na rotação, assim como o Michael Hoyt, que se recuperou. O pessoal está tendo calma ali, não está expondo ele a muita coisa, mas nos treinos tem treinado bem e tem tudo para ser uma peça importante para a nossa defesa também na rotação dos edges, aí, outside linebackers. Tá? Então já temos 4 aqui. Aí a gente tem o Mike Dana e o Javon Solomon. O Javon Solomon jogou na frente do Mike Dana contra o Browns. Mas o Mike Dana, eu acho que ele estabelece um piso alto, sabe? Aquela coisa assim, não, o nível pode cair até um certo nível, não passa do Mike Dana. E ele é um cara decente, um cara que vai fazer o seu papel ali dentro do esquema. Ele sozinho, no mano a mano contra o tackle, não vai ser um cara que vai ganhar muitas. Mas ele no bom esquema, num stunt, ele vai saber o que fazer e vai fazer com eficiência, tá? Então o Mike Dana é uma possibilidade. O Javon Solomon, acho que a mudança de esquema muito positiva. Ele claramente é muito melhor nos fronts com 5 do que nos fronts com 4 rushers. E acredito que pode se manter no elenco também. E depois disso, cara, André Jones, Cade Denhoff, não vejo com chances de elenco, não. Por enquanto, marquei só 4. Acho que vão 5, ainda vou pensar. Eu acho que entre Dana e Solomon, eu ainda acho que o Solomon, pelo potencial, ele fica no elenco, tá? Mas há a possibilidade de carregar 6 aqui e o Mike Dana entrar. Então deixa eu manter por enquanto só 5 e continuar com a defesa e depois a gente vê se cabe 6 aqui. Então a gente já tem 11. Linebackers no interior. Interior linebacker é talvez uma das posições que a gente está mais... tem menos opções.
Tá? Terrell Bernard, titular, capitão, enfim. Esperamos que tenha uma ótima temporada, mas fica aquele medo com relação à capacidade dele de se manter saudável, tá? Disputando a outra posição titular, Caleb Illarm-Zor, novato, que jogou à frente do Dorian Williams, que Dorian Williams também jogou contra o Browns, tá? O Caleb Illarm-Zor começou à frente do Dorian Williams, inclusive, jogando junto com o Keonta Jenkins. Mas o Illarm-Zor, nessa pré-temporada, para mim, ele mostrou muito o porquê dele estar lá, disponível, onde a gente draftou ele, lá na 5ª rodada. É um cara grande, um cara atlético, rápido, pode se tornar um ótimo linebacker no seu tempo. Mas no momento ele me lembra muito do Dorian Williams novato. Parece que quando se trata de cobertura, de cobrir o passe, de jogar por zona e cobrir aquele meio do campo, parece que não tem ninguém ali. Os caras lançam no meio do campo com uma facilidade danada e o Illarm-Zor está sempre perdido e não sabe aonde está. Né? Então leva um pouco de tempo para um novato realmente lidar com a velocidade do jogo, principalmente na cobertura, em questão de atacar a linha de scrimmage, taclear, ser físico, problema nenhum para o Illarm-Zor, mas no primeiro momento eu acho que o Dorian Williams vai ser o titular, porque por mais que ele mostrou essas mesmas deficiências do Illarm-Zor, a gente está falando de um profissional aí que está entrando o último ano dele de contrato de novato, né? Já é aí o 4º ano dele, né? Um profissional de 3 anos, quer dizer, a tendência é que ele seja o titular ao lado do Bernard e o Illarm-Zor talvez rotacione, deem algumas oportunidades para ele, vamos ver, né? Mas eu acho que esses 3 estão garantidos. E aí tem o Keonta Jenkins, que surpreendeu e jogou bem toda essa pré-temporada, e o pessoal nos treinos falando que ele estava até à frente do Joey Anderson, o Buffalo Joe, tá? E aí aquela coisa, pô, mas o Buffalo Joe é meio que natural para a posição de middle linebacker e tal. Aí que entra onde que o Bernard vai jogar, se ele vai jogar um pouquinho mais weak side do que necessariamente como Mike linebacker. Porque se o Bernard joga de Mike, certo? E aí você pensa, pô, o Dorian e o Caleb Illarm-Zor são o Will, que joga um pouco mais limpo, menos bloqueadores para eles lidar. Você carrega o Joey Anderson e não o Keonta Jenkins para ser um reserva como Mike linebacker, que ele é, o Anderson é mais natural nessa posição. Porém, tudo indica que ou Dorian Williams ou Illarm-Zor, quem jogar de titular ao lado do Bernard, vai ser o Mike. E o Bernard vai ser o Will, vai jogar mais limpo. Então, o Keonta Jenkins seria um reserva para o Will, porque você já tem 2 Mike no Dorian e no Illarm-Zor, né, que são um pouco maiores. E aí poderia o Joe Anderson ficar de fora aqui. Eu achei que o Joe Anderson jogou bem esse jogo contra o Browns e que ele não deixou nada a desejar nem para Dorian Williams, nem para Illarm-Zor, tá? E o Keonta Jenkins um pouco apagado. Então, assim, eu ainda tendo a imaginar que eles levariam o Joe Anderson aqui, tá? Eu penso que pelo que a gente viu no jogo, ainda o Joe Anderson poderia ser levado. Ou até os dois, o Joe Anderson e o Keonta Jenkins. Mas por todo o conjunto da obra, da off-season, dos treinos e tudo mais, eu vou colocar a princípio só o Keonta Jenkins aqui, ficam 4 linebackers. E vamos ver, de repente a gente leva mais um e seria o Joe Anderson. Lembrando que esses caras são importantes também no Special Teams, né? E a gente tem vaga para levar mais um interior linebacker. O Jimmy Charlo é um cara muito bom de Special Teams, é outro que pode correr por fora aqui, mas eu acho improvável. Eu acho que é mais um cara de practice squad, de ser elevado às vezes do practice squad. Enfim, por enquanto eu vou deixar assim, né? Então a gente tinha ali já 6 DL, mais 5 edges, 11 mais 4 linebackers, 15. Vamos para os DBs, né? Começando pelos corners. Outside corners, Christian Benford tá dentro, Maxwell Hairston tá dentro, porém, essa questão do Hairston ficar toda hora meio baleado, toda hora meio, né? Perde um treino, perde... Ele pode abrir a porta para o IDB, tá? O IDB aqui, o Igbinosson, ele tem feito uma ótima pré-temporada, os treinos ali, às vezes falam bem, às vezes falam mal, mas assim, o fato do Hairston ficar abrindo a porta, não me surpreenderia amanhã depois o IDB se tornar titular e o Hairston ter que esperar, tá? E não que, já que gastaram a escolha, eu não gostei da escolha de um corner aqui, por dobrar em corners, mas já que gastaram, que bom que o IDB está se mostrando confiável, um cara que não se machuca fácil, enfim.
e que pode ser titular até mesmo no lugar do Hairston. Se o Hairston ficar saudável, eu acho que ele é o titular, é o melhor jogador e tem tudo para se tornar até uma estrela na liga. Mas tá difícil, toda hora ele tá baleado. Vamos ficar de olho nisso. Os 3 estão no elenco. O Kenai Walker, que é um CB não draftado aqui, free agent não draftado, para mim tá dentro do elenco. Tá dentro, ganhou a vaga, tá? Jogou de titular ali contra o Brown, jogou bem. Me lembra o Christian Benford, novato, o Kenai Walker, grande. Não é o maior velocista do mundo, mas consegue correr com os wide receivers o suficiente para estar na jogada. Tacleia bem, sabe onde se posicionar. É o tipo de cara que quando eu reclamo que se escolheu um corner num ano na primeira e logo no ano seguinte na segunda, gastando escolha de primeira e segunda rodada para uma posição só, né, para uma vaga só, já que o Benford é o outro titular, é esse tipo de cara que eu cobro dos Bills deles procurarem acharem, cara mais late round de qualidade. O Kenai Walker tá conquistando esse espaço, né? O Toriano Pride foi escolhido depois e tá aqui na briga também, e eu acredito que o Toriano Pride também tá nesse elenco, tá? Não acho que os Bills cortem o Toriano Pride, acho que ele tem muita velocidade, mostrou coisas boas, jogou um pouco por dentro também como níquel, então essa versatilidade pode manter o Toriano Pride dentro do elenco. Eu acho que os Bills levam esses 5 CBs. CB é uma posição que eles estão levando muito a sério, né? No caso, 5 outside CBs, né? O Toriano Pride podendo jogar por dentro e por fora. Os Bills levam muito a sério a posição de CB, haja visto o que aconteceu aí nos últimos anos, perdendo CBs e custando muito caro. Tá? Então eu acho que os Bills não vão vacilar nisso aqui não e vão levar todos esses CBs jovens de qualidade que eles têm no elenco. É uma sala bem jovem, que foi totalmente reformulada aí, né? E adicionou muita qualidade e capacidade atlética, né, para essa sala. Então não acho que vão abrir mão disso. Para níquel, o Dee Alford é o nosso níquel titular e vai ser um cara bem confiável na função e um cara que pode se destacar nessa defesa. Mas o Jordan Hancock vem jogando demais, gente. E como ele joga, assim, tem jogado melhor, mais perto da linha de scrimmage, como níquel. É um cara que, se não tivessem contratado o Dee Alford, poderia ser nosso níquel titular e eu estaria bem confiante dele se sair bem. Não é à toa que os scouts ali no ano do draft dele, ano passado, né, bateram na mesa por ele e ele está se tornando esse cara que os scouts bateram na mesa por, né? É um cara tacleando muito bem, em todo lugar, bem posicionado, como níquel, jogando bem no mano a mano, jogando bem por zona, é um cara que tem velocidade e é um cara que pode também jogar de safety, né? Pode ser um safety de emergência, apesar de ter jogado mais de níquel com esse novo coaching staff. Então o Hancock tá no elenco. O próprio Corey Couch teve seus momentos aí nesses jogos e rendeu bem. É um cara para practice squad, um cara interessante, tá? Então a gente tem aqui 5, 6, 7 CBs. Faz tempo que a gente não leva tanto CB para temporada, mas eu acho que vão abrir mão de outras vagas para ter 7 aqui, se for necessário, né? E aí, tendo 7 aqui, a gente estava em 15, é isso? 4 linebackers, 5 pass rushers, 10. 16 com interior, 16 mais 7. Tô contando certo, tô contando errado aqui, gente. Me ajuda aí, né? Mas vou ter que contar no dedo aqui para não me perder, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. 7 CBs mais 6, 13 mais 4 linebackers, 17 e mais os pass rushers, mais 5 pass rushers, 22, tá? 22 jogadores aqui, vamos lá. E aí vamos para os safeties, né? CJ Gardner-Johnson tá dentro, vai ser titular e vai ser importante. O Cole Bishop é a mesma coisa, apesar de estar meio baleado também nessa off-season aí. Cara, Damar Hamlin e Geno Stone têm começado como titulares. E aqui a gente já foi para 24, né? Então, assim, já temos um pouco menos lá no ataque, de repente, para cobrir na defesa aqui. Como eu estava falando, o Hamlin e o Geno Stone, para mim, começando como titulares ali, já que nenhum dos dois safeties titulares estão jogando na pre-season. Mas para mim, os dois brigando por uma vaga, tá? A vaga do safety experiente, porque a gente tem já o Jordan Hancock, pode jogar como safety. E sendo bem honesto, eu Fernando, tenho muito mais confiança no Hancock jogando como safety do que qualquer um dos dois, Hamlin e Geno Stone. Tá? O Hamlin a gente já conhece de longa data, é um profissional exemplar,
Pô, Fernando, teve uma interceptação agora, tal. Teve, mas assim, ó, e quantos passes foram completados que ele estava mal posicionado, ou ele não teve velocidade para acompanhar, ou ele chegou atrasado. É um cara que sim, pelo menos tacleia, é um cara que colabora no Special Teams, é um cara legal, tudo, show de bola. Mas não é um safety melhor do que os dois titulares, nem que o Jordan Hancock, e nem tem mais capacidade e potencial do que o Jalen Kilgore, que para mim vai estar no elenco, sim, os Bills não vão arriscar botar no practice squad. Então, nessa brincadeira aqui, eu, por mim, levava sim. Cortava Hamlin, Dino Stone, levava Kilgore, Hancock, que pode jogar de nickel e pode jogar de safety, Gardner Johnson e Bishop, lembrando que o Sam Franklin vai estar no elenco, que é um cara de special teams, importante de special teams, tá? Por mim, eu levava sim. Mas eu ainda acho que o Dino Stone e o Hamlin estavam brigando por uma vaga e um dos dois vai, como safety experiente, como válvula de escape experiente aqui, caso o Bishop e o Gardner Johnson não possam jogar, tá? Aí a briga fica Hamlin, que já é do elenco, que fez alguma coisinha, e o Dino Stone, que não foi bem nessa pré-temporada, que não interceptou passe, que estava também lento, também fora de posição em várias jogadas, mas é um cara que tem mais experiência como titular na liga, é um cara que tem um histórico maior na liga. Se o treinador ainda fosse o McDermott, eu acho que o Damar Hamlin levava vantagem. Com o novo staff, a coisa pode ser diferente, os caras podem dar mais moral para a experiência e para o histórico do Dino Stone. Com o Hamlin ainda tem a questão de tudo que ele passou, né? Toda essa questão ali, enfim, que pode, eu não acho que deveria pesar em nada nesse sentido, nessas escolhas, mas quem sabe, né? O quanto que isso pesa ainda, essa questão ali do marketing, de como vai ser visto e tal. Então é uma decisão para ser tomada, mas eu acho que um dos dois aqui vai. Deixa eu fechar a contagem da onde a gente está, junto com o Special Teams, para a gente decidir as últimas posições antes de fechar essa live, né? E aí eu vou dar uma passadinha aqui, o pessoal mandando aqui o Bruno Butina no Mets, né? E o Marcel aqui, o Anderson arrebentou no último jogo, para mim garantiu a vaga, ainda mais porque ajuda o Special Teams. Eu concordo, achei que ele foi bem nesse último jogo também, tá? Não vou ler as saudações maldosas aqui do Leandro. Um abraço, tá? E o Jefferson chegando dando boa noite aí. Galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Fica atento, o meu texto lá pro Buffalo Rumblings está com todos os detalhes aqui, ó, de tudo sobre o jogo, minhas anotações sobre o jogo aí contra o Browns. Então, quem não acompanhou, tá aqui o link na descrição, tá? Da live, tá? E também o seguinte. Você que ainda não é colaborador, gente, e quiser se tornar um colaborador, dá aquela força, dá aquele apoio. Afinal de contas, a gente precisa aí dessa força para continuar fazendo esse trabalho, para poder se dedicar toda semana aí a trazer bastante conteúdo sobre isso. Então, você que puder se tornar um colaborador, 3 tiers disponíveis aqui, vai no Seja Membro, escolhe um deles lá e dá aquela força. E você que é MVP ou GOAT e se tornou colaborador recentemente, ou está se tornando agora, me chama no @Fernando Chimude lá no Instagram ou no Twitter, X, que eu vou te adicionar no grupo de WhatsApp dos colaboradores, tá? É um dos benefícios aí, para muitos, o melhor benefício que a gente tem a oferecer, tá? Então, considere se tornar, e se você se tornar, me chama lá para eu te adicionar lá. Beleza? Bom, voltando à lista, então, aqui ainda no Special Teams, Tyler Bass, cara, só tem ele. Eu não tô nada confortável com ele. Eu iria atrás do Prater novamente, tá? Mas como é ele que tá aqui, beleza. Um kicker, vai. É o Bass, né? Panther, eu acho que o Tommy Doman se garante aqui. Foi draftado, foi um processo todo para selecionar esse cara. Tem uma perna mais forte que o Wisnowski. O Wisnowski é mais experiente. O Wisnowski, ele deu conta do recado no passado, não complicou. Mas o Tommy Doman, eu acho que é o cara que eles escolheram para ser o Panther aí por muito tempo e foi bem nos seus punts no jogo, deu um punch longo, o punch dele que foi curto, mas teve um hang time ótimo e parou dentro das 20 jardas. Então, assim, eu acho que o novato aqui, o Doman, vai estar no elenco, né? E a gente ainda tem aqui o nosso querido Reed Ferguson, que é o long snapper, né? E é bem isso aqui mesmo, Leandro. Dá calafrios o Tyler Bass ter que
contar com ele, né? Vai perninha, diz o Bruno. E o Diogão aqui, o Hamlin é o Danilo do Ancelotti. Pois é, não, ele não é nem tão experiente quanto o Danilo, né? Mas enfim. Então vamos fazer a contagem aqui, o que a gente tem para definir as últimas vagas. Eu acho que esses caras que eu coloquei aqui, eu tenho muita dificuldade em ver eles fora do elenco, tá? Eu acho que esses aqui estão muito garantidos já antes do jogo contra os Steelers. O Bills joga contra os Steelers na quinta-feira e no domingo toma essas decisões aí do elenco de 53. Então aqui, ó, 3 special teamers, mais 4 safety, 7, mais 7 CBs. Não, 4 safeties, 3, 7 com special teams. Aí temos 7 CBs, 2 nickels, né? E mais 5 aqui, 7. Então, beleza, 14 jogadores. Aí temos 4 linebackers, 18. Aí temos outside linebackers mais 5, 23. Aí temos interior defensive lineman mais 6, 29, certo? Aí vamos para wide receivers, que eu coloquei aqui de wide receivers 6, 29 já vai para 35. Mais um fullback, 36. Mais 3 running backs, 39. Mais 2 quarterbacks, 41. Mais 3 tight ends, 44. Mais 9 jogadores de linha ofensiva. Fechou 53, né? Não tem nem para onde correr mais aqui, né? Eu acho que é isso mesmo. Me corrijam se eu tiver errado aqui, mas eu acho que é isso aí. Vamos lá, eu vou contar por grupos aqui para a gente somar no final. Então, 3 special teamers. Aí no ataque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já me perdi já. Brincadeira. 3, 5, 7, 9, 10. Momento apanhando da matemática, fugiu da escola, né? 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24. 24 no ataque. Defesa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Né? Então já deu 25, 25, 50 mais 3, 53. Já fechei os 53 sem conseguir abrir, né? Muita coisa. Então, realmente, aqui a gente vai ter que ver, para tirar um DB, talvez 11 DBs é muita coisa, né? O Marcel colocou aqui. Tiraria um DB e colocaria um wide receiver. E isso que eu deixei Hamlin e Stone de fora. E eu acho difícil um deles ficar de fora, tá? Então, assim, para quem que pode complicar? Vamos lá. O Kenai Walker ganhou essa vaga, às vezes, do Toriano Pride aqui. Tá? O Toriano Pride pode ser um que pode dançar e os Bills tentar colocar ele no practice squad. O Kenai Walker ganhou essa vaga, né? É um outside corner. Mas eu tenho dificuldade pra caramba de ver os Bills abrindo mão de um cara com a capacidade atlética do Toriano Pride, um cara que é versátil, né? Jogou por dentro e por fora, foi draftado, enfim. Eu tenho dificuldade, cara, de ver os caras abrindo mão sim, né? De correr um risco de botar ele no practice squad, tá? E o Jalen Kilgore também, eu acho bem difícil os caras expô-lo ao practice squad. Mas aqui, eu tirei a vaga do Toriano Pride. Se eu tirar a vaga dele aqui, gente, seria para dar para o Hamlin ou para o Dino Stone. Então eu prefiro manter no Toriano Pride. Não seria para dar para essa vaga para um recebedor, não, tá? Ou então a gente tira a vaga do Toriano Pride. Poderia ser uma perder a vaga aqui para colocar mais um linebacker. E aí entraria o Joe Anderson. Mas eu acho improvável também. Eu acho que a briga fica aqui, ó. Se não é o Toriano Pride, é um dos dois safeties, tá? Eu vou manter o Pride aqui. Se não é
o Keontae Jenkins, vai o Joe Anderson. E o Keontae Jenkins mais uma vez pro practice squad. Isso aqui é bem possível. Tá? É bem possível. Isso aqui. Se vão querer realmente carregar o Mike Danna, tá? De repente sobra pro Javon Solomon. Se eles acharem que não mostrou bastante aí nessa pré-temporada. E de fato o Solomon teve seus flashes, mas não foi aquela coisa assim, não, pô, agora ele destruiu na posição dele, né? Com um five-man front. Pelo potencial e para ser ainda, pô, a gente sabe que vai jogar atrás do Hoyt, atrás do Parker, atrás do Chubb, atrás do Sou, eu manteria o Solomon e não o Danna, que é um veterano, né? Fora isso, gente, vamos lá, no ataque para levar o Wheeler, tira aí o Ty Johnson. Levar mais um wide receiver, eu honestamente não acho que ninguém tenha feito muito para merecer. O Hardman não fez nada demais, né? O Dante Pérez, o Gosnell vai ser o cara do practice squad. Eu acho que o receiver já estão levando 6. Muitas vezes levavam até 5 apenas, tá? Levar 7 eu acho que é coisa demais, até em cima do que o Marcel comentou ali. Tá? O Valdir chamou atenção para um negócio interessante aqui, né? Vai ter o truque do Reed Ferguson dormindo no estacionamento. Corta o Reed Ferguson, mantém mais um. Tenta trocar alguém, depois traz o Reed Ferguson de volta. Pode ter alguma artimanha dessa, porque se você consegue trocar o Joshua Palmer, de repente você consegue levar mais um cara. Né? Mais um wide receiver, enfim. Mas eu acho que, cara, é muito em cima disso aqui mesmo, tá? Não vai fugir disso aqui, eu acho, não. Vou botar de volta aqui o Keontae Jenkins. Nossa, paguei mais de um. Mas vou botar de volta aqui o Jenkins e não o Anderson, apesar que o Anderson pode muito bem estar no elenco, sim, até pela última partida. E eu tenho dificuldade de sair disso aqui, tá? Honestamente, tenho dificuldade, por mais que assim, ó, Vampran Granger é um cara que os caras não vai querer abrir mão de graça, mas pode acabar precisando, porque é um cara que vai acabar sendo cortado. Pode rolar alguma troca que nos surpreender aí? Pode. Né? O pessoal pode achar alguma troca interessante aí por alguém e abrir mão, talvez até de uma peça jovem, não um novato, mas um segundonista, enfim. O Javon Solomon, enfim, para carregar o Mike Danna. Mas eu acho que é muito em cima disso aí, tá? Eu acho difícil fugir disso daqui pelo que a gente viu na pré-temporada, pelo que os jogadores mostraram. Essa seria a minha lista de 53, tá? E aí o Bruno ainda falou, acha que o Palmer roda. E eu não acharia ruim o Palmer rodar, não, tá? Não acharia ruim o Palmer rodar. Eu cortaria o Palmer tranquilamente aqui, mas não seria nem para levar outro recebedor. Eu não vejo nenhum recebedor aqui que está fazendo muito por merecer para ser levado na frente do Palmer também. Seria para levar mais um Buffalo Joe, tá? Ou levar mais um safety, ou levar até mesmo o Mike Danna, tá? Ou garantir um dos nossos jogadores, o Armad Reed Adams, né? Um cara de linha ofensiva, o Chase Lunt, que é segundanista, garantir algum desses caras aí, né? E não para levar outro recebedor, tá? Eu acho que minha ordem aqui para que daria para levar mais alguém seria exatamente ou na linha ofensiva, ou no grupo de interior linebackers, ou no grupo de outside linebackers, ou um dos safeties experientes. Eu acho que é nessas áreas que os Bills podem considerar levar mais alguém, tá? E aí outro wild card aqui pode ser não levar o fullback, né? Cortar o Van Sumeren e também poder levar mais alguém, mas acho difícil, improvável, e eu acho que está até bem ligado aos tight ends. Se eles não levam o Van Sumeren, eles ainda levam mais um tight end, de repente. A realidade, gente, é que também com as regras de practice squad e com a facilidade que tem para elevar o cara 3 vezes até que é obrigado a puxar para o elenco, então isso dá uma facilidade. Então, às vezes eles não vão manter no 53 o cara que eles mais querem manter no 53. Às vezes eles vão manter no 53 os caras que eles acham que tem mais chance de ser levado embora, né, de outro time. Por exemplo, manter o Jalen Kilgore no 53, ainda que ele esteja jogando atrás do Geno Stone e do Damar Hamlin, porque se eles cortarem o Hamlin e o Geno Stone e os caras não entrar em nenhum outro 53, como o Hamlin, por exemplo, que já testou free agency e ninguém contratou, os caras ainda podem trazer um cara desse de volta para o practice squad. Hoje em dia pode botar os veteranos na practice squad aí
e ainda levar no dia do jogo. E aí, numa necessidade para safeties, o Hamlin ainda joga, mesmo não estando no 53, e o Kilgore estando no 53, de repente não joga, né? Então, tem essa questão hoje que pesa nas decisões para o 53, que é um pouco diferente dos anos de anos atrás, onde você não tinha essa de elevar a cara do practice squad ou de colocar um veterano na practice squad, né? Só tinha que ser o cara ali terceiro anista, enfim. Então é tudo coisa para a gente ficar de olho, mas eu acredito que a lista não fuja muito dessas possibilidades que eu passei para vocês. Não tenho a audácia, tá, de achar que essa minha lista aqui vai gabaritar, né? E como eu falei, tem jogadores de fora aí que podem chamar atenção e podem entrar também no 53, e a gente não faz nem ideia. Mas eu acho que esse exercício, principalmente para dar um panorama geral aí de como está o elenco dos Bills, as decisões que eles têm que tomar, o que eles podem estar analisando para cada grupo, eu acho que esse exercício fez muito sentido e todos vocês puderam ter uma noção aí do que a gente viu na pré-temporada, ou até quem não conseguiu acompanhar os jogos de pré-temporada e tal, né, de ter uma noção como é que está o nosso elenco hoje. Eu acho que, de maneira geral, eu acabo também concordando com o que o Diogo falou antes. Eu acho que o elenco é muito melhor, tem um depth melhor, né? Tem uma profundidade melhor do que o do ano passado. Tem mais talento, tem jovens com potencial. Então, acho que é esse o caminho, né? Que nem o Bruno falou, this is the way, né? Hamlin tem cara de practice squad, é verdade. E a pergunta do Bruno, o 53 sai no domingo, tá, Bruno? Temos jogo na quinta-feira à noite contra os Steelers ainda, o último jogo de pré-temporada. E no domingo, então, sai a lista dos 53, tá? O Bruno também falou que o Doma era cria treinador de Panthers, não Panthers, essa mistura aqui com os Panthers, né? Passou pós-temporada treinando em Buffalo. É verdade, assistiu o nosso jogo nos playoffs, tudo, né? Tá? Então é isso, galera, tá? Um Leading the Charge aí, batendo 1h10, até me estendi um pouquinho mais aqui, mas trouxe para vocês o panorama. E aí, concorda, discorda? O que você acha, né? É esse caminho mais ou menos, ou tem coisa bem diferente, ou eu tô totalmente fora da casinha e eu vi outra pré-temporada do que você viu e você tem outra opinião aqui? Deixa na ala de comentários aí do YouTube, vai ser um prazer trocar ideia com você ali, né? E mais uma vez, você que ainda não é colaborador, considere se tornar um colaborador. Você que se tornou colaborador agora, hoje, né, MVP ou Hall da Fama, ou você que se tornou colaborador semana passada, eu tenho 3 casos aí de novos colaboradores MVP que não me chamaram, me chama no @Fernando Chimude que eu preciso do seu número, do seu contato, para adicionar no grupo de WhatsApp dos colaboradores, você ter acesso a todo o conteúdo aí que você colabora e tem mais do que direito aí de ter acesso ao conteúdo completo. Beleza, máfia? Fico aí contando com todos vocês. Quero agradecer a participação de cada um no chat, agradecer a cada um dos colaboradores do canal que sustentam isso aqui. E vamos que vamos para mais uma temporada. Quinta-noite tem Bills e Steelers. E no fim de semana, domingo, é o dia de cortes. Ao longo da semana eu vou falando também ali no grupo dos colaboradores, a agenda para os colaboradores aí de algum conteúdo exclusivo. A gente vai trocando ideia por lá. Valeu, máfia. Um grande abraço aí. Até a próxima. Go Bills!